E eu vou começar o programa de hoje de um jeitinho doce e delicioso. Você já pensou em pratos criados em homenagem às antigas cortesãs, como Dona Beija, Dona Flor, Dona Domitila do Cantimelo, Lady Godiva, Sherazade, Cleópatra? O que parecia impossível foi feito, baseado no poder feminino e nas belas histórias dessas mulheres para nos contar sobre essas criações impecáveis e mais do que elaboradas. Eu convido uma amiga minha querida de muitos anos, que é uma grande chef de cuisine e que hoje está aqui com a gente. Gislane Oliveira, meu amor, muito obrigado por ter vindo. Quer que você me explique essa história? Eu que agradeço essa oportunidade. Ah, para com essas bobagens, tá bom, não, você. Tudo bem? Melhor, contigo. Essa história que eu quero saber, Gislane, com calma, em 33, não fala em 78, não. Tá bom, cuidar. Essa mesa aqui, espetacular, é criação sua. Isso. Tá. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu assim, Rony. Bom, entre as coisas que eu ofereço no meu buffet, casamentos, aniversários, coquetéis, tudo, eu tenho um top de linha que é um tipo de festa muito específico que se chama menu degustação. É uma sequência de 8 pratos, cada prato com seu vinho, onde eu vou enriquecendo com algumas histórias. É um serviço muito elegante, à francesa, para poucas pessoas. Bom, um menu de confiança desse é tudo que eu quero na minha vida. É muito bom, de fato. Eu tinha um cliente, um grande empresário, que estava negociando a compra de uma empresa e a cada 10, 15 dias eles vinham para esse tipo de jantar. Tá. E eu comecei a falar assim, meu Deus, eu preciso ter mais maleabilidade nessa proposta. Tá. E resolvi dar um tema para esse jantar. A volta ao mundo em 8 preparações. Ok. Aí eu tinha, né, toda a liberdade para, naquele jantar, misturar X países e depois em outro, sem me tornar repetitiva. Tá. Onde coloco o Brasil? Como nessa montanha, nesse país gigantesco, escolher um ingrediente que nos represente? Eu queria uma coisa que representasse exatamente a essência desse povo brasileiro. Tá. Que a gente é alegre, né? Sim. Bom, eu tinha ido no seu programa havia uns 15 dias. Sim. E feito uma sobremesa em homenagem à Dona Beija. Tá. Que eu acho assim, na época, eu achava assim, uma injustiçada, porque, ok, ela foi uma cortesã, foi divina, mas ela teve uma baita importância histórica, né? Ela era abolicionista, ela era republicana, enfim, eu fui, e eu fico muito esperta nos teus comentários, e quando você experimentou aquela sobremesa, nossa, que delícia, que coisa. Então eu pensei assim, eu falei, poxa, eu acabei de inventar a Dona Beija, só se eu fizesse um popurrí de sobremesas, porque assim eu posso, né? Trago um pouco de Minas, trago um pouco, enfim. Já que eu inventei a Dona Beija, quando eu pensei nisso veio essa ideia e assim nasceu a trilogia das cortesãs, que é uma essência ao imaginário brasileiro do amor, da paixão, da sensualidade. Dona Beija, Dona Flor, Domitila. Ok. Muito bem. Começo a servir essa sobremesa. As pessoas começam a ficar maravilhadas com a ideia e com a identificação do sabor ao seu personagem. E eu comecei a perceber que eu estava mexendo com a libido das pessoas. Porque a gente se identifica. Pensa, Rony, eu lembro muito bem da sua reação quando eu falei Dona Beija. E que você comeu aquela sobremesa que era um sorvete de banana caramelizado com calda de goiaba e hortelã. Ah, socorro. E uma massa de pastel passada no açúcar e canela. Então eu falei, pera um pouquinho, aqui eu tenho um caminho para um estudo, e na época isso começou tudo em 2000, 2001, eu estava mesmo estudando os afrodisíacos, né, toda essa importância. Então eu comecei a pensar, pera um pouco, realmente eu tenho como criar uma proposta interessante de sobremesas, onde eu posso levar para uma festa não só as criações gastronômicas, mas o conceito histórico disso. Essa história do conceito histórico, isso exige pesquisa. Ah, sim. Como Aí que é o bom. Aí é que é o bom, porque aí eu comecei a falar, não, pera um pouco, preciso então desenvolver. E comecei a ler essas biografias. Comecei pelas mais conhecidas, né, Madame Pompadour, Lady Godiva, e fui estudando, e Josefine, Sherazade, e fui estudando, e aí começa, né? Você apresenta, aí vem alguém e fala assim, eu também sei de uma cortesã fulana de tal, então aí eu vou estudar. Então é assim, primeiro eu estudo, isso é um estudo constante. Tá. Eu leio, estudo,
procuro entender a alma desta mulher. Procuro entender... Quer dizer, é isso que você leva em consideração quando você cria o prato, a sobremesa? Isso. Primeiro é a essência, quer dizer, esse poder que essas mulheres têm. São poderosas mesmo. Porque todas. pensa, na época histórica, né, que a gente está falando, nós estamos falando de uma época em que a mulher, se não fosse de outra forma, não teria poder. Era o jeito que ela tinha de ter poder. Era pela sedução, né? Era esse poder, era como se manifestava esse poder do feminino. O poder da alcova, porque a mulher sempre mandou, pode ter certeza disso, sempre mandou. Então, mas de forma subterrânea, mas sempre mandou. E eu acho que nessa época era a única forma dela mandar, era de forma subterrânea, né? Então, exatamente. Então isso leva um estudo. Então primeiro eu tenho que estudar, entender, para depois me vir a ideia. Aí eu vou estudar um pouco daquele país de origem dela. Isso que eu queria saber. Você falou em Madame Pompadour, você falou em Sherazade. Sherazade é uma coisa de ficção, mas Madame Pompadour existiu. Sim. Então, como é que você faz para... Então, aí eu vou Cada procurar... país tem uma gastronomia diferente. Isso, e suas características, né? Tá. E suas peculiaridades. E eu tento também associar isso às preferências delas mesmas, né? Para ficar uma coisa bem caracterizada. Sim, então, por exemplo, tem uma que não está aqui, que é Lola Montez. Tá. Lola Montez, ela foi amante do imperador austríaco. E ela não era... Lola Montez é porque naquela época, tudo que era meio assim, exótico, africano, das Américas, era uma coisa que estava na moda. Então, a cortesã que se representa a Lola Montez é uma musseline de coco com uma calda de manga e pimenta. Então, por exemplo, não tem a ver com o país onde ela viveu, mas tem a ver com a época e com... Entendeu? Entendi. Eu queria provar uma coisinha dessa. Primeiro, deixa eu te apresentar. Bom, então, Rony, é o seguinte, olha, hoje eu trouxe aqui, eu já tenho 13 cortesãs. Eu apresento de 5 a 7, não mais que isso, porque senão as pessoas não aguentam, né? E uma dica é, sempre você e seu par vão experimentando para todo mundo conseguir comer de tudo, né? Então, essa é uma amostra da grande degustação das cortesãs e favoritas. Muito bem. Eu quero saber primeiro por onde eu posso começar e segundo, você criou isso a partir da sua descoberta do poder feminino. Você acha que o poder feminino pode vir, inclusive, até o paladar? Com certeza, né? Porque eu vou falar uma coisa, eu tenho sempre dou essa definição, eu acho que a gente é feliz quando uma coisa nos atinge em todos os sentidos, não é? Então a gente tem a visão... São 5, O paladar é um deles. E nos causa muita felicidade, não tenha dúvida. É o único prazer que eu posso ter 3 vezes ao dia. Não é? Então, olha aí, ó. Então, Rony, é o seguinte, por hoje, elas são todas suas. Começa por aqui? Pode ser. Essa é Teodora. Teodora. O que é Teodora? Teodora é uma bavaroise de gengibre. Adoro bavaroise. Com uma compota de figo turco, vinho tinto, mel e especiarias, com essa telha de chocolate branco. Ele vai se esconder, olha só que danado. Ai, é bom, né? Bom é água com açúcar. O que é isso? Então, Teodora, ela foi uma imperatriz do Império Bizantino. Então, você imagina, 1300, 1200, uma coisa assim muito... E ela, assim, ela era uma força do poder dela, assim... Bom, o imperador morreu e numa época que mulher não podia nada, ela se tornou imperatriz, né? Tamanha a força que ela tinha. Meu Deus. Bom, essa é das mais campeãs. Essa é Dona Flor. Essa é um creme de gemas, uma cocada mole em ponto de colher e uma compota de abacaxi e pimenta rosa. Essa é uma das campeãs de saída. A crueldade da Gislene, que sabe que eu sou açucólatra. É verdade. Não tem tamanho. Olha o tamanho da barriga. O que você faz comigo? Imagina, aqui tá ótimo. Essa aqui, madame... Só falando uma coisa. O Márcio falou comigo se isso é uma tortura doce ou uma doce tortura. É os dois, né? Mas fala, meu Você sente aqui um pouco do que... O que eu quis mostrar aqui foi a brejerice, na verdade. Eu vou dizer, se é afrodisíaco ou não, se tem beijo, é muito bom. Aqui. Madame Pompadour. Nossa, é uma terrine de moscato e frutas vermelhas com caldo de chocolate branco e escuro. Então aqui eu tenho blueberry, né? Blueberry. Mirtilo, groselha, amora e morango. Eu tenho tudo isso plantado em casa. Então, olha aí, ó. E a terrine do moscato, né? Vou pegar aqui uma blueberry. Pega. Peguei. Fica essa Venha moscato. com o papai. Isso.
Então, olha, o que eu procuro passar aqui? Elegante. A elegância de Pompadour, né? Elegante. Você imagina que a rainha não tinha gabinete e ela tinha, ao lado do gabinete do Luís XV, ela tinha lá o seu gabinete. Elegantíssimo. Não é? Aqui? Aqui é Dona Filipa. Dona Filipa é um creme de baunilha de Madagascar com um brigadeiro de especiarias e um crocante de nozes. Um barulhinho. Dona Filipa também que foi uma pioneira. Gente, que coisa. Você imagina que naquela época a mulher não podia ler, não sabia, né? Não usa. Ela sabia, então era escondido do marido. Ela, e além de tudo, entendia de coisas náuticas. Então chegava, naquela época, ela lia as cartas náuticas e quando o marido dormia. E aí ela falava que teve sonhos e visões e dava todas as dicas para ele, uma grande mulher. Lady Godiva, uvas verdes, um creme de chocolate trufado. Tinha que ser chocolate, e um né? suspiro especial. Ah, sim. Essa também é uma das campeãs de audiência. Meu Deus. E por fim? Por fim, Sherazade. Sherazade, que é como exemplo de mulher, né, de sedução. Então um colírio de damasco, um creme de damasco. Estou vendo aqui um colizinho lá, pegar Depois ele. Um creme de baunilha, crocante de amêndoas e o damasco... Gente, deslumbrante. Não é? Uma coisa árabe. Sim, aí é que vem essa coisa de juntar a gastronomia com a história delas. Até porque você, com todo o teu Oliveira, eu como teu amigo sei É verdade. que você é uma turquinha. Eu sou. Então, olha... Qual você gostou mais? Você consegue definir? Eu me casaria com todos. Não sei. É difícil, né? Não é difícil, eu não sei. Cada um tem um clima, né? Adoro figo, aquela coisa brasileira sensacional, essa coisa elegante, mais francesa. Dona Filipa, sensacional. Meu Deus, Lady Godiva, Sherazade. Ai, meu Deus do céu, que coisa difícil. Mas olha, estou muito contente mais uma vez contigo, Gislene. Eu também, querido. Quero agradecer a você pelo seu carinho. Nós não deixou tanto tempo de se ver. É verdade. Somos amigos, de repente passamos por turbulências, você e eu. Pois é. E de repente estamos juntos de novo porque Deus assim quis. Ótimo. Algum recado, alguma coisa? Um recado que eu faço questão da sua presença, hein? Dia 22 a gente tem o Degustar, que é uma feira, uma demonstração de tudo de bom, de gastronomia, de decoração, 100% em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Eu vou fazer um trabalho interessantíssimo Henrique lá. Prata é meu queridíssimo amigo. Então, contamos com vocês, todos vocês, por favor, vão lá para ajudar, porque é um trabalho maravilhoso que o Hospital do Câncer faz, de Barretos. Convite hoje. Então, estou te esperando. Tá bom. E você vai ver que trabalho que eu vou fazer lá. Muito bacana. Beijo, beijo. Obrigada, querido.